Boa tarde, boa noite a todos. Muito contente de estar aqui com vocês hoje, nesse último Book Club do Genan do ano. E que ano, né, gente? É, e muito mais feliz ainda por ter hoje aqui como nossa convidada a professora Maria Zilda da Cunha, minha querida Mara, nossa querida Mara, querida de muitos aqui. A Mara compartilhou com a gente alguns contos do Murilo Rubião, com os quais ela vai. Eu vou usar essa palavra, embora não goste muito, a palavra assim, mas ilustrar, ou. Quer dizer, eu gosto muito da palavra ilustrar por outras questões, mas não no sentido teórico, né? Mas ela vai tocar em alguns pontos da literatura do Murilo, que eu confesso que é um autor bastante desconhecido para mim, então foi uma descoberta poder ter lido um pouco dele para essa conversa nossa de hoje. E, mas ela, na verdade, vem para falar de uma coisa muito grande e muito pequena, no bom sentido, que é a questão da infância. Eu tenho conversado muito com a Mara, bom, nós conversamos muito sempre, né? Nós somos extremamente amigas, mas tenho conversado muito com ela sobre muitas questões relacionadas a esse pensamento que ela vem trazer aqui hoje, que eu considero um pensamento fundamental. Primeiro, dentro do projeto que eu estou empreendendo, né? Porque, como vários de vocês sabem, o meu projeto ligado às questões de saúde hoje é um projeto de histórias ilustradas, que tem um vínculo com o que a gente chamaria, né, de uma literatura para a infância, né? Porque tudo aquilo que é muito fabuloso e fabulista, e também os livros que fazem uso da imagem, né, de uma perspectiva mais consistente. Em geral, em alguns casos, são classificados como literatura para crianças e jovens, embora a gente também possa discutir longamente essa classificação, que na verdade tudo é literatura, né, e tudo é linguagem e tudo é criação. É, mas o que a Mara vem trazer hoje é exatamente assim, é colocar um pouco em xeque as nossas noções de infância, né? Que também estão contidas nessa própria classificação que a gente também questiona, né? Então, a professora Maria Zilda, eu vou deixar a Déia ler a biografia dela. Se a gente fosse ler toda a biografia dela, a gente ia ficar até amanhã só falando disso, que tem uma trajetória linda aí, nessa área da linguagem e da imagem também. Mas a professora Maria Zilda é professora do, do Programa de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, e mais especificamente da área de literatura para crianças e jovens, lá na USP, minha colega. Mas tem uma trajetória aí que ela vai contar um pouquinho hoje, que toca muitas outras áreas e muitos outros espaços também, mas que todos eles gravitam, né, se constelam em torno dessa ideia da infância, que não é a ideia que a gente tem normalmente e que é a que ela vai trazer hoje, é por isso que ela está aqui, né? Então eu espero que depois que a gente tenha essa conversa com ela, a gente possa ver, a gente possa questionar e rever o nosso conceito de infância como algo que vai muito além do que a gente considera uma fase cronológica da vida, né? E que, portanto, é para isso que a gente está aqui, para a gente ampliar a nossa visão a respeito disso que se costuma chamar de infância. Então, bem-vinda, Mara. Você sabe quanto estou feliz de ter você aqui com a gente para esse último clube do ano. E eu vou passar a palavra para a Andréia, para ela falar um pouquinho da sua biografia, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. E aí depois a gente passa a palavra para você, tá? De novo, quero dizer que estou feliz de ver meus amigos aqui, a Martinha, que hoje está dando aqui o prazer da sua presença, todos os membros do Genan, nossos amigos aí de longe e de perto, tá? Então, Andréia, você. Primeiramente, boa noite a todos. Uma honra poder apresentar a professora Maria Zilda da Cunha, professora doutora da Universidade de São Paulo,
doutor em Letras na área de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado em Estudos Portugueses e Lusófonos no Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, em Portugal. Pós-doutorado em Ciências, Educação e Humanidades pela UERJ. Líder do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Editora executiva da revista Literarte, pesquisadora do CNPq e grande amiga e colaboradora do Genan. Professora Maria Zilda, tenho profunda admiração por você. Obrigada por estar aqui hoje e o Book Club é seu. Nossa, eu não sei por onde eu começo a agradecer, né? Mas, Andréia, também sou profunda admiradora sua, já parabenizei o seu trabalho, belíssimo, e fiquei muito contente de receber um exemplar, né? E convidada como suplente da sua banca, tá bom? Ah, quero cumprimentar a todos e dizer a todos o quanto eu estou feliz, de estar com vocês, porque acho que o primeiro encontro do Genan, eu participei, né? Conheci todos que iam começar uma empreitada bastante desafiadora, porque nova até para quem estava iniciando, né? E tenho acompanhado o desenvolvimento, o belíssimo desenvolvimento que vocês têm empreendido, né? Então, quero agradecer pelo prazer de estar aqui. Quero agradecer esse convite que me dá essa oportunidade, né? Quero falar um oi bem especial para o Paulo, que está aí, eu já vi, e dizer que dessa vez, a minha fala hoje é uma quarta versão de uma primeira palestra que eu fiz e que foram pedindo para eu falar e eu fui modificando. A segunda delas, o Paulo era uma personagem importante da minha fala. A fotografia dele encabeçava assim, os primeiros slides. Fabiana sabe disso porque eu comentei com ela a esse respeito, né? Estou feliz de ver a Luciane, minha querida companheira, né? E entregou o pós-doc dela sob minha supervisão esse ano, né? E há pouco tempo fez o lançamento de um belíssimo livro que eu acho que vocês merecem e devem conhecer. Aos demais que estão escondidinhos aí por trás das câmeras fechadas, né? O meu abraço e meu agradecimento pelo acolhimento aqui nesse dia. Como eu disse para vocês, estou na quarta versão, né, dessa minha fala, e para hoje eu acabei retirando uma parte inicial, que na verdade linkaria com a parte final da minha fala, mas ela não vai fazer grande diferença, porque seria só para a gente trazer a problemática e o contexto que nós vivemos enquanto seres humanos, né? E que está exigindo de nós alguns gestos políticos, né? E o gesto político do qual vou falar está inserido, né, no o conceito desse gesto político vai estar inserido nessas reentrâncias do meu conversar com vocês a respeito de infância e linguagem, né? E a respeito também, então, eu vou falar um pouquinho, eu tenho aqui, eu vou apresentar os meus slides, porque senão eu me perco. O fato de eu estar, assim, entre amigos, né, e estar muito feliz, não impede que eu me sinta extremamente desafiada e nervosa, tá? Então, para garantir a, a, a minha coerência, eu escrevi bastante nos slides, vocês vão ver isso. Esse é o título que me foi proposto, né? Infância e Linguagem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre infância e linguagem em algumas chaves, né? Dentre essas chaves vão estar alguns caminhos da minha pesquisa, da minha vivência,
né, que eu vou trazer com flashes bem breves. Coisas que vi, ouvi e aprendi, na verdade, é uma metodologia de pesquisa, né? Porque nada melhor do que ver, ouvir e experienciar, né, as coisas para poder de verdade saborear a sabedoria que elas podem trazer. Mas essa é uma frase copiada deste livro aqui, né? É o último livro, lançado agora em 2023, do Jorge Agamben. Jorge Agamben é um filósofo italiano, né? Que acho que a maioria de vocês já conhece, e que traz algumas inquietações para nós no que se refere à literatura como uma das formas de expressão humana, entre outras formas, né? Ele coloca num patamar quase que de igualdade. E traz para nós também uma questão sobre a arte que ele vai e que a gente vai desenvolver, que ele diz que a arte ela é constitutivamente política, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E também ele traz uma concepção de infância que muito nos interessa. Então, esse Coisas que Vi, Ouvi e Aprendi, além de ser uma metodologia para mim, é uma frase roubada, né, deste livro. Alude ao título do livro do Agamben, que estará aqui, né, no eixo da nossa discussão. E a terceira faceta da nossa conversa será o Murilo Rubião, né, de quem passei para vocês o livro e de quem comentarei 3 contos. Que Murilo também faz parte da minha trajetória de pesquisa. Murilo foi o objeto do meu primeiro pós-doutorado. Eu começo aqui a minha fala trazendo uma epígrafe sobre um trabalho artístico da Fabiana, né? Escultura em tecido, bordado em metal, tá aí. E a frase, ela ficou atrás do rostinho de vocês, então eu vou ler aqui no outro computador, né? Vocês poderiam me acompanhar. Como são coisas que eu ouvi, vi e aprendi, aprendi com a infância que a palavra é a única coisa que nos resta da época que ainda não éramos falantes. Todo o resto perdemos, mas a palavra é a relíquia ancestral que conserva a lembrança da infância, a pequena porta através da qual podemos, por um instante, retornar a ela. Guardem bem essa epígrafe, né? Que nós vamos ver qual é o sentido de voltar a essa infância na nossa conversa de hoje. Aqui são os momentos de reflexão sobre os quais eu já falei, os flashes rápidos do meu caminhar de pesquisa sobre literatura, linguagem e infância, que hoje encontro novos ares teóricos, né, inspirações novas. Já expliquei do título atribuído, já falei do Agamben, e infância que vai se alinhar ao conceito desse filósofo, né? E que vai permitir as nossas miradas à obra do Murilo Rubião, que, para quem não conhece, é um cultor do fantástico no Brasil, né? Extremamente reverenciado por Antônio Cândido, que, junto com Guimarães e Clarice, ele diz que foram 3 contistas ou 3 escritores que romperam com mais de 200 anos da hegemonia do realismo, né? E ele reverencia o insólito do Murilo, tão meticuloso, né, tão parcial, tão severamente adensado no absurdo. Então,
o Murilo tem uma escrita aqui fundada sobre o estético, no jogo ficcional dele, ele acaba fazendo uma fratura no discurso simbólico pragmático. Isso é muito sério para aquilo que nós vamos trazer em termos de gesto político, né? Porque aí trazendo o conceito de inoperância, de profanação do Agamben, né, torna-se um gesto extremamente político. E o que tudo isso tem a ver com a infância é o que a gente vai tentar, né, decifrar aqui ao longo da nossa fala. Então, a minha pauta é essa, né, infância e linguagem, algumas chaves, a nota sobre a escrita moriliana, profanação, inoperosidade e a arte da existência. Nós fechamos ali. Começo com conceitos que estão amparando aqui a nossa conversa, mas que, na verdade, eles têm histórias, né, que vêm de épocas diferentes. A linguagem foi uma questão para os gregos, então vem de longa data, né? E a infância é uma questão mais recente, aliás, bastante recente, e foi uma questão colocada pela ideologia burguesa, né? A linguagem aqui, eu trago algumas considerações a respeito, né? Que, além de ser uma reflexão posta lá para os gregos, como todos nós aprendemos, né? Também passamos pelas ciências das linguagens que avançam com extrema rapidez. Aí eu estou citando, né, algumas coisas a partir das ciências das linguagens, as falas, somos seres de linguagem, somos produtores de linguagem, nós criamos matrizes de linguagem e pensamento, verbal, visual e sonora, né? Como alguns sabem, essa foi a minha tese de doutorado, no engendramento com suportes e mídias que não cessam de aparecer, nós estamos falando aqui de linguagens manifestas. O nosso inconsciente aí já é Lacan, que depois, né, de todo o estudo da linguística, ele volta a Freud e mostra que o nosso inconsciente se estrutura como linguagem. A vida, na verdade, né, tem um código, né, o nosso DNA é uma espécie de código e é uma forma de escritura. Para Heidegger, vocês que estudam Heidegger sabem que ele coloca a linguagem como a morada do ser, né? E para Agamben, a linguagem se constitui uma parte essencial da investigação arqueológica e teórica, que para eles são indissociáveis, para a construção da forma como esse conceito foi pensado. Ele faz uma tentativa de restaurar o pensamento ao seu lugar na voz. E uma das aproximações de Agamben é com o Benveniste, né, na linguística, que já tentou enredar no circuito da efetividade da palavra, no aspecto mágico dessa efetividade, das palavras que formam mundos, né, mas que também atravessam os nossos corpos, né, na carne da palavra. Não só como matéria de pensamento, mas como logos, ou seja, organização do mundo, como tessitura que compõe nas tramas do próprio lugar das coisas humanas. Bom, o que acho que deve ficar aqui guardado é que, ao fim e ao cabo, né, Agamben traz a linguagem como algo filosófico, por se basear na diferença entre aquilo que existe e aquilo que funda. Então, a linguagem, né, na concepção de Agamben, é aquilo que dá lugar à existência. Também vamos guardar essa colocação do Agamben. A infância, né, como eu disse, foi uma questão para a ideologia burguesa, né? Porque, então, portanto, é um conceito recente, ela data do século XVIII, né? Se nós fizermos uma pesquisa sobre a história da infância,
a infância ou a criança, né, teve um grande período de anonimato, né? Depois ela vem passando por uma série de sentimentos novos ao longo do pensamento da humanidade, e vai ser no século XVIII que ela vai assumir um papel social. Né? Embora ela apareça e seja compreendida diferentemente nas diferentes culturas, a gente no Ocidente considera a descoberta da infância, da criança, por conseguinte, da infância, como uma fase específica e diferente da fase experienciada para o adulto, que na Idade Média ela era um adulto em miniatura, né? E ela vai ocorrer com a emergência da ideologia burguesa. A criança vai se tornar o núcleo de uma célula importante na sociedade, né? Se desloca um conceito de família patriarcal, ampla, né, para um conceito de família unicelular. E a criança vai ser o núcleo desse lugar social tão importante. Né? É exatamente nesse contexto que vão aparecer os estudos específicos sobre a vida e as experiências infantis. Né? Aí que vão surgir os produtos culturais a elas destinados, tipo a literatura, o brinquedo, o berço, a psicologia voltada, né, com o seu olhar para a criança, a pediatria, a pedagogia. E uma outra coisa também recente, né, e que vai acontecer também no século XX, com o grande esforço do Piaget, né, que dedicou a sua vida estudando o desenvolvimento da inteligência infantil, redimensionando a ideia, né, que até a sua época autorizava ver a criança como desprovida de capacidades cognitivas. Né? Então, você vê, aos poucos, a criança chega a um lugar social, aos poucos ela vai ser entendida como alguém que tem capacidade cognitiva, porque antes disso ela não era tida como tal. Né? Freud vai trazer sinalizar a sexualidade infantil, e no âmbito da filosofia é incomparável a reflexão de Walter Benjamin, né? Ele, com suas memórias sobre a infância berlinense, as suas reflexões sobre o brinquedo e, sobretudo, a sua sabedoria a respeito da infância, ele vai injetando nas reflexões sobre a origem e a história e a experiência, né, o papel que a magia tem no, no agir da criança. Né? E ele dizia que a criança sabia reengendrar a narrativa humana a partir dos detritos deixados ao longo da história. Isso parece bobo, mas é uma coisa extremamente importante, né? Que significa que, apesar dos humanos deixarem para os nossos descendentes alguma coisa destrutiva, né? Talvez a infância saiba retirar dos detritos magicamente novas ordenações, né? Então, Walter Benjamin eu trago aqui porque ele é intelectualmente aliado, ou seja, a Agamben é intelectualmente aliado a Walter Benjamin. Né? Então, muito do que Walter Benjamin, da sabedoria do Walter Benjamin, trouxe para nós, a Agamben soube aproveitar. Aqui são alguns flashes, né, das minhas pesquisas, né, que todas elas, o meu caminho parecia aqueles jardins que se bifurcam do Borges, né? Que parecia que tinha, você ia achar dois objetos, mas não era. Você tinha um labirinto e um objeto, certo? Caótico, mas era um objeto. Infância, linguagem, certo? Tecidos pela arte, sempre foram, assim, as
as minhas direções, né? Apesar de eu nem entender exatamente. Mas o que eu quero chamar a atenção, né? Que toda essa minha preocupação, ela se dava no sentido da busca, o signo era o signo da busca de eventos envolvidos no desenvolvimento da inteligência infantil. A palavra desenvolvimento, eu acho que já fica muito claro para saber qual é a direção, né, que a minha pesquisa e que meu caminho me conduzia, né? Eram focados no desenvolvimento dos processos de aprendizagem, como a criança aprendia, né? Processos de aquisição da linguagem, ou falada ou escrita, né? Os processos imaginativos que estavam envolvidos no perfazer das suas condutas letradas, como ela pegava um livro, né? Como ela observava uma obra de arte e daí por diante, né? E colocava sobre exame as mais diversas manifestações expressivas da criança, né? E as produções culturais a elas destinadas. Então, o meu caminho, ele se fez assim, mas o que eu chamo a atenção é, e nesses lugares todos, né? Que sempre com teoria e prática indissociável, eu fui para diversos territórios, ciências cognitivas, a semiótica, educação, artes, searas como a psicologia clínica, psicopedagogia, psicomotricidade, pedagogia, formação de educadores, literatura, escola rural, Banco Mundial, fui lá para o rá na TV Cultura, no MEC. Bom, então, em todos esses lugares, a direção, né, na minha preocupação com a criança seria na questão do desenvolvimento da inteligência dela e da expressividade dela, né, e dos produtos que a ela eram destinados. Então, veja bem, existia na minha preocupação uma força evolutiva, né? Como a criança saía de um lugar para chegar em outro lugar, né? Que é o lugar do adulto, a palavra do adulto, a frase do adulto, a narrativa do adulto, ou seja, aqueles lugares habitados por nós, né? E, e para mim, e eu já era assim entendida e respeitada como algo muito novo, porque nesse caminhar eu conseguia aprender muito com a criança, né? E eu nem entendia muito quanto isso ela era valorizado por mim, quanto eu aprendia com esse ser criança, né? Principalmente na minha estada na semiótica, que me fazia perceber como é que a criança conseguia degenerar o signo, né? Como é que ela conseguia pegar um signo simbólico, que é o valorizado por nós, e vampirizar aquilo e transformar aquilo no ícone, que é o que um Klee faz, né? O que o Picasso passou a vida tentando fazer. Então, é, é uma coisa muito fantástica. E isso me trouxe, né, uma tremenda fascinação pelo que o Agamben traz para nós. Bom, aqui seria, aí se eu não fizer isso, a Fabi vai ficar triste, ó. Ela fez para mim, gente, olha que coisa mais bonita, de toda a minha trajetória, ela fez um painel móvel, né? Como se isso fosse a minha vida e continuasse a existir com essa pulsação. Obrigada, Fabi. Foi ela que fez, né, esse painel para mim. E aqui, então, eu trago a direção, ou a nova direção que o Agamben traz para nós para olhar a infância, né? Primeiro, aquela direção do desenvolvimento, quer dizer, para mim não escapou como a criança degenerava, mas eu não tinha ideia de como compor aquilo, apesar da minha dissertação de mestrado estar absolutamente
linkada nisso. O Jorge Agamben, ele vai trazer novas luzes à linguagem, né? Lembra que eu falei lá atrás, né, o quanto a linguagem era importante para ele estudar o ser humano, né? E a própria questão da filosofia, aquilo que existe, aquilo que não existe, né? E ele vai trazer nesse liame o conceito de infância. Então, ele vai trazer para nós luzes novas sobre linguagem e infância, né? E, na verdade, o que ele faz é uma reflexão filosófica relacionada à formação humana, tem a ver com a nossa humanidade, né? E ele que fala que o homem, pela característica que ele tem, pela sua linguagem, ele é o ser que mais consegue, né, se transformar em humano e, ao mesmo tempo, consegue se transformar em não humano. Isso é bastante sério. Então, a reflexão dele, filosófica, está relacionada a essa questão da formação do humano, a criação, a transformação da subjetividade e do pensamento, né? E que vai atuar na compreensão da infância enquanto experiência do pensamento, uma coisa que o Hélio estava perguntando para mim agora há pouco, a experiência do pensamento. Então, a infância, né, ela deixa de comparecer como aquela passagem cronológica, né, uma passagem que o humano tem, um período de vida que ele passa, isso muito baseado em Descartes, né, era uma coisa que a gente tinha que passar muito rápido, porque era o lugar do erro, né? Também diferente do Peirce e absolutamente diferente do Agamben, né? A infância para o Agamben, ela não vai ser essa passagem, não vai ter essa cronologia. Ela vai aparecer com uma fratura que se situa no hiato entre a voz e a linguagem, né? Porque quando a gente assume a voz do adulto, a gente deixa de ter a nossa operação de construir nossa voz. Olha como é sério isso, né? E a potência e o ato. Aquilo que a gente pode e não pode fazer, e o ato de conceder a oportunidade da potência assumir. Só que, diferentemente de Aristóteles, a potência não se fecha no ato, né? Porque toda potência guarda em si a não potência. Então, todo ato guarda em si a potência de não ter sido feito totalmente, né? É exatamente o que acontece na infância, né? Então, esse lugar, né, essa fissura, né, de que fala o Agamben, entre língua e discurso, potência e ato, é uma experiência que ocorre através da morada infantil, na diferença entre língua e discurso, né? A língua é aquilo que corre e o discurso é aquele do poder soberano, já instituído, né? E a própria faculdade ou potência de falar. Então, a infância está localizada nesse lugar, né? E ele diz que, como a infância do homem, a experiência é essa simples diferença entre o humano e o linguístico. Que o homem, né, já falante, que ele tenha sido e seja ainda infante, isso é experiência. Então, olha o que é a experiência, né? Esse poder de ser infante, esse poder de poder, esse poder de poder, né? Acessar essa brecha, né? Que está entre a língua e o discurso instituído. Então, na verdade, alguma coisa muito séria, né, para nós. Então, para o Agamben, infância é o lugar do próprio pensamento, o lugar onde se produz, nas descontinuidades e nas diferenças, um certo saber e uma certa história. Então, a história não é uma história que se compõe cronologicamente, linearmente, e que se finda. A história tem brechas por onde ela pode intempestivamente
irrupcionar novamente, né? Por isso que na literatura a infância encontra um lugar lógico, que exatamente pode ocorrer nessa fratura, né, da experiência e linguagem. Então, nas pegadas de Agamben, a experiência é o mistério, né, que institui todo homem pelo fato de que há uma infância. Então, na verdade, o homem, para se tornar humano, ele tem que se reengendrar nesse lugar topológico, que seria a infância, e poder assumir novamente uma nova forma de discurso, né? Então, infância é origem, não é cronologia, coexiste com a linguagem, uma expropriação da língua por ela efetuada. Produz o homem como sujeito, em paralelo à arte de contar, relatar, de ter voz. A infância age sobre esse sujeito da linguagem, dando a esta linguagem lugar ou lugares, arquilimites da verdade. Bom, agora vamos ver como é, né, que esse isso tudo que a gente falou, né, sobre a criança, sobre esse conceito de infância pela via filosófica, né, do Agamben, pode nos ajudar a examinar um pouquinho a escrita de Murilo Rubião. Né? Como eu já disse, o Murilo Rubião foi objeto do meu primeiro pós-doc, e eu já fui com o olhar, não do Agamben, mas eu fui com o olhar de procurar examinar esse espaço que Murilo ocupava com relação à magia infantil, né? Então, foi essa a minha preocupação. Fiquei anos indo lá no arquivo de escritores mineiros e acabei dormindo com o Murilo várias noites, né, para entender todo esse processo de construção dele, mas não é disso que eu vou falar aqui, né? Vou falar aqui de algumas coisas. Primeiro, quem é o Murilo Rubião, né? E aí eu peguei uma carta que ele escreveu para o Mário de Andrade, em que ele diz assim: sou visceralmente escritor e afirmo isso com convicção desmedida, convicção esta que, destruída, tenho certeza, me levaria ao suicídio. Duvido de tudo, de Deus, do mundo, e pesa-me dizer, dos homens também, menos da minha vocação. Bom, vamos ver o que a vocação do Murilo, né, levou. Murilo Eugênio Rubião, de 1916 a 91, natural de Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas, né? E o danado do mineiro tinha uma convicção que fez com que ele se tornasse um excêntrico e importante escultor do fantástico, né? Um escultor do insólito, do insólito. Eu chamo o Murilo de escultor, não vou desenvolver essa ideia aqui, mas um outro dia a gente volta sobre isso, né? Pela maestria com que ele consegue fazer as esculturas dele. Então, ele usa, né, do insólito para produzir um conjunto de contos no âmbito do fantástico ficcional. Na verdade, o Murilo publicou 33 contos, apesar de lá no arquivo dele a gente encontrar uma profusão de outras narrativas extremamente interessantes, né? E o que me importava era exatamente esse engendramento, né, da magia da infância na sua produção. E ele próprio confessa, isso ele reitera por várias vezes, que a opção pelo fantástico era herança da infância. Vale a pena a gente guardar aqui, que Murilo nunca escreveu para criança, tá? E esse não era o objetivo dele. Aqui, palavras de Murilo, né? A minha opção pelo fantástico foi herança da minha infância. A mitologia grega, a própria Bíblia, que é um manancial, e os contos de fada
exerceram muita influência na minha literatura fantástica. Muito de minha obra traz traços dessa herança de minha infância, das intermináveis leituras dos contos de fadas de Dom Quixote, dos Mil e Uma Noites. Todos os meus contos, continua ele, estão intimamente ligados à infância. Chego mesmo a pensar o que seria da minha imaginação sem as histórias que li e ouvi na meninice. Das reminiscências dela vieram os meus mágicos, palhaços, acrobatas de circo e o bicho-homem. Como eu disse que eu comecei a minha pesquisa com o Murilo com essa preocupação de ver a magia da infância, eu uso muito dos registros morilianos, porque uma das minhas metodologias é a crítica genética, né? E que a gente vai buscando testemunhos do escritor ao longo sobre coisas que ele pensa ao longo do processo de criação. Bom, então aqui eu já falei que o Murilo não escrevia para a criança, mas a magia dele constrói fendas no imaginário. Gente, imaginário já é, né, uma carta aberta de imagens, né? Ele é tecido, né, de imagens. Imagina alguém que, pela magia, faz fendas no imaginário e reorganiza essas imagens, né, por meio de jogos. E os jogos que ele utiliza na sua conquistas sempre rememoram uma infância. A infância sempre ali está, de alguma forma, né? A palpitação infantil, essa palpitação infantil, quem trata dela é o Walter Benjamin, quem trata dela também é o Agamben, e a gente nota isso no Murilo, nos jogos de esconde e acha, né? Aqueles jogos que a criança faz e que eu já vou falar deles já já, né? Não é para ser achada, não. É para ficar ali esperando, né, a coisa passar, né? E depois ela ter uma glória que é só dela. A potência pulsante, que também faz com que ela se abrigue nesse lugar da palpitação infantil, né? E, na verdade, são forças que dinamizam o processo de criação do Murilo. Então, aninha-se ao processo criador dele a proposição de um jogo, como nos lembra o Agamben, né, quando fala, como tá, deixa eu pegar aqui, em Gênios. Gênios é um dos textos dele no livro Profanações, que é análogo aos das crianças, né, que sentem o prazer de se esconder, que eu disse para vocês, né? Não para serem descobertas depois, mas pelo prazer de ficarem escondidas e experimentarem uma alegria singular e palpitante, por refugiarem-se em algum recanto até quase desaparecer. Quer dizer, é um processo que a criança vivencia nesse jogo de esconde-acha que a gente só percebe o esconde e o acha da criança, né? E não percebe essa palpitação infantil de ficar ali escondida. Então, olha o que mais ele diz, né? Tal experiência faz-se no limiar de um não conhecimento, de um eu que abdica de suas propriedades e comove-se. Olha que interessante. Uma maravilha que nos advém antes do mundo lá fora se impor a nós. Ou seja, resulta da presença dessa parte imatura, infinitamente adolescente e hesitante. Isso nos encanta e está no início de qualquer identificação. É a nossa secreta alegria e a nossa nobre agonia. É a experiência de, de um ser humano que vem a necessitar do outro, mas a experimentar gloriosamente algo muito próximo da potência da vida, da potência de ser e de não ser. Isso está na prosa de Murilo, né? Então, a prosa muriliana
a gente vai ver assim com alguns lances, né? Ela se coaduna com aspectos da infância, povoando-se de estratos intertextuais. Isso a gente já esperava, porque ele já anuncia, né, que o seu processo, a sua afeição pelo fantástico, pelo insólito. O Murilo é o absurdo, é o insólito. Se faz nesse cozer da infância, né, pela magia, pelas leituras que ele faz. Então, a gente já espera que venham alguns extratos intertextuais. Na proposição de um jogo análogo ao País dos Brinquedos que nós encontramos em Pinóquio, né? Acho que quem leu Pinóquio vai lembrar, quando de repente irrompe do cotidiano o seu curso normal e interpõe a passagem de um cortejo que desconstrói verdades e lógicas estabelecidas. Todo mundo vai lembrar, né, desse lugar que o Pinóquio, quando foge de casa, ele entra num cortejo, né, do pessoal do circo. Vai ter diversos problemas, mas é muito interessante essa irrupção, né? Com um processo de construção induzido entre a cisão entre o discurso, né, o discurso normal, e um sistema de signos, que, na verdade, né, nessa fratura, há uma tensão que se estabelece entre a imagem, que é um conjunto de processos semióticos, e o verbo, que é um outro sistema semiótico, mas já instituído, né? Então, acontece essa fratura. Essa fratura, evidentemente, também fratura, né, vai ter consequências numa fratura ou numa profanação do discurso simbólico pragmático, né, que essa fratura, segundo o Agamben, vai se definir como infância. Então, voltando àquilo que a gente falou, a infância não é cronologia, mas é um lugar topológico, uma morada infantil em que se formam os sons primeiros da língua materna entre experiência e linguagem, lugar de tensão entre imagem e verbo, e também é o lugar de uma investigação estética da narrativa, porque abriga um olhar imaginário, né, que permite o lugar da sugestão. Inclusive, um lugar que permite significar-se na ambivalência entre o ficcional, né, e aquele da língua do discurso. Exatamente o que a criança faz, né? Quando ela quer construir alguma coisa, ela não sabe se constrói amparada no discurso posto pelo real, pela realidade do adulto, ou se ela se coloca por esse olhar ficcional, né? Porque ela está exatamente abrigando esse olhar imaginário. E Murilo sabe com maestria pescutar esse lugar em que a potência do insólito faz a morada. E para ele vai ser o lugar de gestação do fantástico, né? Então a gente vai ver que pistas da rememoração desse jogo e dessa força na magia ficam escritas na sua escritura. E eu pedi para vocês, né, mandei para vocês, que lessem 3 textos, Bárbara. Eu não sei se alguém leu, mas Bárbara é a história daquela mulher, você leu, né? É a história daquela mulher gorda que só pedia e engordava, né? É insólita essa narrativa, né? E é muito interessante que o narrador, ele sempre atendia os pedidos de Bárbara. Por mais absurdo que possa parecer, ele estava sempre, né, disposto a satisfazer o, os desejos da mulher, né? Recebendo dela uma frouxa ternura e os pedidos que se renovavam constantemente. E o que é muito interessante, né, é que ele fala que não reteve todos na memória, preocupado em acompanhar o crescimento do corpo avolumado, né, à medida que ampliava sua ambição. E ele ainda fala: se ao menos ela desviasse para mim parte do carinho dispensado às coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco me teriam importado os sacrifícios que fiz para lhe
contentar a mórbida mania, né? Ela tem um filho, ela pouco liga para a criança. Bom, é toda uma situação, assim, realmente colocada no limite do absurdo e do insólito. Mas é muito interessante, porque apesar dele dizer que ele não reteve todos na memória, o, o narrador empreende um jogo de esconder e de esconder-se no texto, e ele faz uso, né, da memória, né? A gente vai percebendo que o narrar, que tece o enredo e vias de acesso à trama, vai construindo diagramas labirínticos que a gente vai ter que penetrar, né? E vão facultando a nós, os leitores, frestas de cenas eróticas, né? Que, na verdade, estão inscritas, né, na memória incerta do revelar e de esconder desse narrador que diz que não retém nada, é tudo na memória. Ele fala isso, mas, na verdade, todo o tecido, todo o jogo e toda a cena erótica fica resguardada ali, né? Então, é muito interessante a gente ver que essa obra ela é toda construída com cenas brincantes, né? Tem um andamento ritmo marcado, o narrador escamoteia seu protagonismo, porque ele se esconde nessa memória da qual ele fala não ter retido tudo, né? Mas ele vai criando, exatamente com essa estratégia da memória, quadros. Ele cria um quadro para ele e um quadro para a Bárbara, categoria perfeita da cena erótica, né? Que está na imagem descortinada por um modo espiando. Então, do quadro dele, ele espia a Bárbara, né? Então, a gente vai vendo esse jogo acontecer. Bárbara também é apresentada na sua meninice, né, com distrações que beiram a perversidade. E também, muito bonito nesse conto, é a cumplicidade poética. Porque enquanto a Bárbara gostava de pedir, pedir, engordava, o narrador admite sua obsessão, né? Encontrava-me sempre disposto a satisfazer os caprichos. Ao vê-la no convés do navio, com os olhos fixos no céu, o marido tenta dissuadi-la do que imagina ser o último pedido. Ele achava que ela ia pedir, porque ela já tinha pedido oceano, um baobá, um navio, né? Então ele achava que ela ia pedir a lua. Mas desorientado, ele espera e fica aliviado quando ela não pede a lua, porém uma minúscula estrela, quase invisível, a seu lado. E ele vai buscá-la, né? Esse lirismo da cena inicial parece que entra em contraste com a gordura, com a obsessão da mulher, com o absurdo do atendimento dos pedidos, né? E é muito lírica essa, e convoca-nos a pensar a rara capacidade que o Murilo possui de fisgar, né, de forma literária, essas intensidades fugidias do erótico, de descontar enredos e de traçar a sua narrativa exatamente como poesia e como transgressão da lei, porque você não tem nada legislado nesse conto, né? Ela é o próprio gozo do dizer. Ele destece, desconfigura uma narrativa, uma lei, né? E aí é o gozo do dizer. Os diálogos intertextuais em Bárbara, a gente percebe, né, todo esse erotismo, esse jogo do erótico. Se a gente fizer um confronto das narrativas, a gente vai elencar, né, recensear mesmo entre os episódios de Mil e Uma Noites, né? Se você colocar a Bárbara de um lado
e Mil e Uma Noites de outro, você vai conseguir buscar, né, sinais ou reflexos. Parece que você entra naquela sala de espelhos hexagonais de Borges. Você vê um iluminando o outro, né? Você vai ver, só para citar exemplo, do que tange a servidão do companheiro, né? E que se refere à obsessão da jovem obter presentes, univoracidade, que caracteriza a barba. Então, daí para frente, você vai encontrar diversos liames entre essas obras, no que se refere ao erotismo. No que se refere ao universo do maravilhoso, que também está na Bárbara, a gente tem perfeita correlação com o conto, acho que vocês devem conhecer, dos Green, né? O Pescador e Sua Mulher. Aquele que o pescador acha um peixe que está disposto a fazer os desejos da mulher e ela sempre pede uma coisa a mais, né? Até que eles acabam ficando sem nada. Vocês devem conhecer, né? É um conto que veio para o cânone da literatura infantil e juvenil. No modo de narrar, né, a gente já comentou um pouquinho essa composição mosaica, que vai deixando a gente entrever a complexidade dos personagens, o discurso fragmentado, que vai ser complementado por restos esquecidos da memória, a evocação da memória, que coloca-se no lugar das representações de imagens fantásticas e rememoram o insólito que vai ser celebrado pela palavra do imaginário. Na verdade, o que a gente vai ter é uma experiência muito lúdica, né, do olhar primeiro da arte. Sob o signo do erótico, a gente vai ter, no jogo das perplexidades, né? O jogo das dúvidas, das aprendizagens, e revelam faces complexas do ser humano. Uma outra que eu pedi para vocês lerem, né? Que é Os Três Nomes de Godofredo, que o Godofredo é aquele senhor, não sei se vocês leram, né? Que ele vai para o restaurante e se depara com uma senhora que lá está, que diz que é a mulher dele, e ele vai se deparando com outras, todas elas que ele matou, né? Na verdade, elas vão tendo assim muito conhecimento do Godofredo, mas que não chama Godofredo, ele vai tendo outros nomes, né? Então, é João de Deus, não sei se é Barbosa, agora esqueci. Eu sei que ele tem vários nomes. Não vou pegar aqui, senão eu vou atrasar a nossa fala. Mas muito desse conto também a gente vai encontrar em Mil e Uma Noites, né? E a expressiva intertextualidade com a narrativa A Barba Azul, que é para criança, né? Está lá também no cânone da literatura infantil e juvenil. Então, é uma narrativa que tem magia, erotismo, tem a questão do ódio, de vingança, violência, terror, né? Afinal, todas essas questões citadas engendram as maravilhas das noites. Para quem conhece Mil e Uma Noites, sabe que estão lá postas, né? E também estão postos no universo dos contos de fada. Para quem acha que contos de fada é conto de felicidade, né? Eu acho que está um pouco enganado. Deveria voltar a ler os contos de fada e perceber quanto da complexidade humana se instaura ali naquelas narrativas, né? Naqueles relatos das nossos ancestrais. São vozes ancestrais que vêm testemunhando toda essa complexidade da, da nossa formação enquanto humanos e seres sociais. A metáfora da vida também, em relação à morte pelo fiado verbo, está lá em Mil e Uma Noites, né? A capacidade de fabular,
e o amálgama de culturas. Então, todos esses textos, eles vão encarnando, né, complexidades que são urdidas, né, por várias mãos e por várias vozes, e que vão compondo a literatura e traduzindo repertórios. Mas olha o que aqui, ó, a gente tem o Barba Azul, que vai contar, é muito interessante vocês lembrarem do Barba Azul, que para ler o Murilo Rubião, eu voltei a ler o Barba Azul. E quando eu era criança, que eu ouvia essa história, que eu mesmo li essa criança, eu nunca percebi que ele jorrava, que essa história jorrava sangue. Ela escorre sangue, né? Quando a moça abre aquela porta do quarto proibido, né? Ela derruba a chave fica ensanguentada, né? E ela vê os corpos pendurados das mulheres que ele tinha matado, né? Então, eu consegui ver que o Barba Azul tem uma intensidade de violência e de absurdo quase que muito maior do que tem os três nomes de Godofredo, né? Que ele vai trazendo, é um narrador em primeira pessoa, né? Se vê diante de uma desconhecida, mas não é só. As mulheres trocam de nome, é a Joana, Geralda, etc., e vão chamando ele também de outros nomes. Uma é loira, outra é morena, mas todas elas são assassinadas e assassinadas por ele, né? E então é a tentativa de desfazer alguns equívocos, né? O que acontece na estratégia muriliana? Se a gente comparar com o Barba Azul, que eu falei para vocês, que lendo agora enquanto adulta, eu verifiquei, né, o sangue escorrendo. E no Murilo, eu fico espantada com aquela. É uma sequência de insólitas situações, né? E o que acontece para nós? Ele vai inserindo o leitor no mundo de incertezas. Não tem uma história que começa e termina, e no meio dela tem morte. Não é assim, né? O conto vai inserindo você é jogado dentro do conto, né? Ele joga os personagens, mas joga você também. Por quê? E a semelhança de um labirinto que entrelaça real e imaginário, porque você não sabe se as mulheres foram mortas mesmo, se é coisa da imaginação deles, na imaginação delas, da sua, né? Então, esse jogo do real e do imaginário é realmente um labirinto que você tem que ir percorrendo, né? A intriga ela vai ser dinamizada pela atenção desse homem em face das dificuldades que ele tem no seu estar no mundo e pela luta com a identidade, porque ele não tem identidade, né? Como as mulheres não têm. Então, o leitor não sai, né, ileso desse conto. Ele também se perde nesse labirinto. Ele não consegue. Bom, por último, eu trago aqui Teleco Coelhinho, né? Que dá a impressão de um conto para criança, exatamente por ser coelhinho, né? O Teleco, e toda essa meiguice aí do senhor, do coelho. Isso aqui é um frame do curta-metragem que também analisei em uma outra ocasião. Mas para quem lê o conto, sabe que o conto inicia em media res, né? Aparece lá uma voz que pede ao narrador, moço, me dá um cigarro, né? E assim que se inicia a narrativa, que vai tendo também, ele prima pelo ritmo, né? É um ritmo bem interessante e vai sendo adensado e prolongado pelos diálogos em discurso direto, desculpa, né? E pelo foco narrativo que também se movimenta, né? O narrador, que é um homem, e essa voz, moço, me dá um cigarro, que é o coelhinho, o Teleco, né? Eles acabam se tornando grandes amigos, e a característica do Teleco é metamorfosear-se, né? Ele vai se transformando em diversos bichos, né?
Um dia o narrador leva-o para morar na casa dele, e um dia ele aparece lá dizendo que ele se chamava Barbosa, e aparece com uma mulher muito linda, e o narrador acaba se apaixonando por ela, e aí começa a desavença entre Teleco e o narrador, né? Teleco, que na altura já se chamava Antônio Barbosa, e que dormia com a Teresa na sala do narrador. E ficou muito incomodado em razão, né, da sua paixão por ela. Bom, o que que acontece? Um dia, né, o Teleco, cansado de viajar e de fazer suas magias, ele volta para a casa do narrador, né, e doente, adormece no colo do narrador, né? E acaba se transformando em uma criança loira, encardida, sem dentes, morta, né? E o narrador que dá ao colo essa criança sem vida assiste assim a última e patética transformação do Teleco. Bom, essa narrativa de aparente construção regular, né, é uma história que também do mesmo jeito dos outros, traz magia, traz jogo, e é um jogo que enreda o narrador, que é protagonista, o Teleco, que é o coelhinho, e o leitor, né? Sem o leitor entrar nesse jogo, não existe essa narrativa não chega ao cabo da sua significação, né? Então, o jogo já é pronunciado pela informalidade dos diálogos, já começa, moço, me dá um cigarro, né? Pelo trocadilho verbal, quando o coelho, por acaso o senhor gosta de coelhos? O Teleco pergunta para o narrador, né? E já fala que se gosta, pode procurar outro, porque em mim a versatilidade é meu fraco. Quer dizer, comigo o senhor não vai ter vantagem, não vai me comer, né? Pela constatação das insólitas convivências, ele descobria que a metamorfose em outros bichos, ele fazia isso para agradar o próximo, ele demonstrava gentileza com crianças, fazendo malabarismo, ajudando e assim se transformando em leão, tigre, etc. Embora ele não fosse simpático a alguns vizinhos, que ele não tinha nenhuma preocupação em agradar. Bom, pelo ritmo da narrativa, a rapidez das metamorfoses e o modo infantil de assustar como diversão, ele se revela um jogo infantil, né? E também pelo atendimento das demandas das personagens. Deixa eu correr um pouquinho. O que interessa aqui agora, né, nesse afastamento do Teleco, que induz a história, a brincadeira do esconde-acha que ele faz com o narrador e por contiguidade com o leitor, porque você nunca sabe aonde ele se encontra e como ele se encontra, e ele surpreendentemente vai aparecer, né? Esse é um jogo quase infantil, né? Que também assume coloração erótica com a chegada da Teresa, né? E se torna mais desafiador quando o coelhinho tenta assumir a forma humana, né? Como homem, primeiro, e depois, finalmente, ele consegue a forma humana no braço do narrador, né? Então, a composição do texto que demanda parceria, é importante para nós retermos isso, se faz nesse tentar reconectar as peças que estão desconectadas, que só vão ser encaixadas nesse jogar pela organização da linguagem e pela interlocução com o leitor engendrando nos enigmas, né? Não tem nenhuma explicação para o caráter fabular, para a magia das metamorfoses, num cotidiano prosaico de um senhor solitário que vive numa cidade beira-mar, né? Então, são enigmas de diferentes lugares que vêm aparecer ao longo da narrativa envolvendo o leitor, né? E que ocorre, por extensão, que não ficam restritas ao coelhinho, mas atingem quem lê, né?
Nesse conto, e eu já vou voltar àquele ponto em que a gente fica precisando entrar nesse jogo, nesse conto, como todos os outros, a gente vai encontrar também ressonâncias de outras histórias. Nesse a gente tem ressonâncias do mito de Proteu, né? Quem sabe Proteu se era fecundo nas suas metamorfoses e para fugir, né? Uh, e a narrativa também se tece com essa revigoração em diálogo com Proteu. Teleco esconde o seu segredo, usa para fugir. Como gato de botas, ele usa de metamorfose com sagaz esperteza para impressionar. Teresa, né, para lidar com o humor do colecionador de selos, que é o narrador, para obter favores, para divertir, agradar os velhos e crianças, né? Teleco tem sentimento, né? Olha, desceram-lhe as lágrimas pelo rosto e, ajoelhado na minha frente, acariciava minhas pernas, pedindo que não expulsasse de casa, pelo menos enquanto procurava emprego, como Pinóquio, né? Que tinha sentimento e também queria ser humano, né? O que você quer? Teleco responde decidido ser, a partir de então, apenas homem. É isso? Bom, as metamorfoses, né? Teleco vai se transformando seguidamente em animais e é muito interessante que a sua boca cresce e diminui conforme o bicho que ele encarnava. Ele, e sempre combinava com o alimento, nem sempre combinava com o alimento. O que eu chamo a atenção é a plasticidade dessas cenas e a deformação, né? Que elas não são sugestivas, elas presentificam um quadro para o espectador, leitor, bastante agressivo, né? Com uma lente aumentada de realidade. A gente tem isso na estética expressionista, mas tem isso extremamente presente na hipérbole infantil, né? As crianças têm essa tendência a essa dramaticidade e essa forma de deformação das coisas, né? No perdurar das transformações do teleco em vários animais, vai acontecendo uma gagueira crescente, né? Sem se alimentar, a boca variava de acordo, que se transmutava, chorando lágrimas que escorriam, de rato a hipopótamo, o narrador confessa sua impotência, e Teleco já não falava mais, mugia, crocitava, zurrava, guinchava, bramia, triçava, né? E quando menos intranquilo, transformava-se em pequenos animais até fixar-se numa forma de carneirinho triste e balido. E é colhido nas mãos do personagem, a última noite, né? Ah, meu Deus, eu estou demorando demais. O que eu quero chamar aqui a atenção é que dessa gagueira crescente, né, pela cuidadosa seleção vocabular, o coelhinho vai emudecendo, né? E ele passa a não falar mais, já não fala, né? Ele vai citando, mugida, etc., até o triste balido. O que vai acontecer, né? Este tão falante, ou para ser exato, como diz o conto, né? Somente o coelhinho falava, tão peralta, tão ágil, perde a fala para emitir apenas os sons de animais e cada vez menos potentes, né? Enfim, o verbo de que Teleco era senhor emudece. Emudece o coelhinho e ele torna-se paradoxalmente um infante, né? Porque ele se torna uma criança humana, aquele que não fala. A última transformação encerra a narrativa, o narrador que também se cala. E é nesse silêncio que o leitor, jogador, né, como tenho defendido essa ideia, jogador atônito, depara-se com uma experiência muda, ou aquela morada infantil de que fala Gambi, em que se tornam os primeiros sons, que se formam os primeiros sons da língua materna em experiência e linguagem, o lugar de recriar a novidade, né? E aí o mistério que
institui todo homem pelo fato de que há linguagem. Então, pelo processo de transformações, né, abre-se uma morada inquietante para as complexidades do viver humano aparecer, né? Agora, abrindo espaço para essas complexidades, abre espaço para o silêncio também, ou para a palavra negada, aquela que poderá se expressar exatamente pela sua ausência. E na literatura, né, o silenciar no literário é reconhecer a ausência do movimento de voz e da palavra, mantendo-os em suspensão. Nesse conto, tem-se um conto de vida transvestido em canto de morte. Entretanto, se a morte representa o fim, ela representa também a possibilidade para uma nova vida. É germinação fértil, potência do sim e do não, na linguagem em permanente reproposição. É aquela experiência da infância do homem, né? A diferença entre o humano e o linguístico, já que ele não é que o homem não seja já falante, que ele tenha sido e seja ainda infante. Essa é a experiência, seja ainda infante. Então, a voz desabrigada do sentido vive no limiar da presença, ausência, da experiência muda, do sentido do inapreensível. O viver da infância é esse estado pré-verbal, que pensa o próprio pensamento e a própria linguagem. E o importante aqui é reter que a infância age sobre esse sujeito da linguagem, dando a esta linguagem um lugar ou lugares aqui limites da verdade. Então, a linguagem se inscreve no lugar da voz. O gesto da linguagem, que é a literatura, aquele que rompe o absoluto, abre uma brecha na qual germina um gesto político, ou seja, uma nova voz, a do homem que vem. É com isso que o Agamben, quando convida-nos a profanar, ele nos alerta para o fato de termos perdido a arte de viver, que é a infância, lugar primeiro da mais séria profanação da vida, como anunciado por Nietzsche, né, retomado por Walter Benjamin. As crianças sabem jogar e brincar, enquanto os adultos perderam a capacidade de serem mágicos e de fazerem milagres. Agora, profanar não significa simplesmente abolir as diferenças, cancelar as separações, mas significa aprender a fazer delas um novo uso, a brincar com elas. Ligado a isso é que nós entendemos que Murilo convida-nos a profanar pela forma de engendrar na sua escritura a magia da infância, pela escolha dos jogos na construção da sua obra ficcional, mesmo em narrativas que assumem figurações de terror, pela palpitação infantil que provém da volúpia, que lhe garantiu tornar-se guardião dessa glória solitária, pelas metamorfoses, como ocorre em Teleco, que chega a levar o leitor a acessar essa brecha em que se potencializa a experiência da infância, ou seja, a experiência de pensar e o pensamento e a própria linguagem, né? Recriando a voz. Isso não seria uma operação poética que consiste em tornar a língua inoperativa, em desativar suas funções comunicativas e informativas para abrir para um possível uso? Por que que você travou? Ah. E a inoperosidade, aí ligada à profanação, é outro conceito, e também ligada à infância, é outro conceito do Agamben, né, que vai dizer, só andando na contramão, ixi, não consigo ler aqui, deixa eu tentar. Só andando na contramão, buscando aquela diversa experiência da palavra, pode-se voltar à relação originária com a verdade, irredutível a qualquer institucionalização da mesma. Vocês percebem que a Agamben traz para a infância, né, esse lugar topológico em que se incrusta o arquilimite da verdade, né? A verdade não é essa verdade imposta pelo poder soberano, ela está nesse lugar de refazer sempre a nossa linguagem.
né? Que fazer sempre a nossa voz. E isso o Murilo faz com o seu jogo ficcional, ele profana, como a gente já comentou, o discurso simbólico pragmático, e transferindo para ele um espaço de trânsito, de passagem, de resistência, de potência do não. Prefiro não ser da lógica institucionalizada, né? Da experiência com e na linguagem. Bom, terminando, a posição do Agamben é que política e arte não são tarefas e nem simplesmente obras. Elas designam a dimensão na qual as operações linguísticas e corpóreas, materiais e imateriais, biológicas e sociais, são desativadas e contempladas como tais. Para ele, a arte não é uma atividade humana de ordem estética que pode, eventualmente, e em determinadas circunstâncias, adquirir também um significado político. A arte em si própria é constitutivamente política por ser uma operação que torna inoperativa e que contempla os sentidos e os gestos habituais dos homens, e que dessa forma se abre a um novo possível uso, né? Enfim, se vier ao mundo é tomar a palavra, importa transfigurá-la em discurso e, sobre a forma de um jogo, saber fissurar esse discurso, abrindo uma fatura e o espaço que se define, segundo a concepção de Agamben, como a morada infantil, em que se formam os primeiros sons da língua materna entre experiência e linguagem. Esse lugar topológico, né, que permite uma investigação e que tangencia o espaço no qual está cifrado um olhar originário. Ali há uma verdade que se desvela pela figuração na linguagem, entre pensamentos e imagens. Os artistas dão corpo a isso, pela via da arte, conferindo graça, novas possibilidades de experimentação e novos usos de linguagem por vir. Agamben, ele diz que a nossa existência é uma forma de arte. Para ele, o que a arte literária realiza pela potência do dizer, a política e a filosofia devem realizar pela potência do agir, tornando inoperantes operações econômicas e sociais. Ao fim e ao cabo, a vida é forma de vida, não é nada dado, é uma forma que se assume com responsabilidade. A vida humana, para ele, nesse sentido, é uma obra de arte. A experiência humana pode ser vista como uma prática estética, portanto, pode ser moldada e transformada através da prática e da reflexão, né? Em termos semióticos, está ligada à lógica de pensar, à ética do agir, né? E à estética que alicerça a ambos. Sendo assim possível encontrar maneiras mais comprometidas e autênticas de participação no mundo. Enfim, a infância, nessa direção, é a nossa oportunidade de fazer, né, a nossa vida uma forma de vida, que para ele é uma obra de arte. E aqui eu quero agradecer a paciência de vocês, a atenção e, sobretudo, né, o fato de vocês deixarem eu passar tanto tempo além do que eu tinha para falar. Uau! Bom, vocês entenderam tudo que eu estava falando no começo agora, né? Sobre o que a Mara veio dizer e a beleza desse pensamento. E é claro que eu tenho uma ou duas perguntas para a gente, enfim, para a gente conversar, dois pontos para a gente conversar. A gente tem aí 15 minutinhos. Mas eu queria antes saber se alguém quer colocar alguma coisa, quer falar antes de mim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade.
É um mundo que se abre, né? É uma fissura que se abriu aqui agora, Mara. Eu fico olhando as carinhas de cada um aqui, né? Então vejo carinha da Andréia, vejo carinha da Eli, professor Paulo, da Bruna, da Antonieta, da Milena, da Gekele. Eu fico só me perguntando o que, que cada um está pensando, porque como cada um vem de um lugar diferente, né? E combina a perspectiva que a gente traz aqui, né? Um é médico, o outro é matemático, né? O outro é doutora em literatura, outra escritora e, né, psicóloga. Eu fico pensando como é que isso chegou para vocês e, por favor, fiquem à vontade de se expressarem, falarem aí o que pensaram, dúvidas, colocações. Está aberto aí para vocês. Posso falar? Claro que sim, Li. Oi, Oi, professora. tudo Adorei bom, sua Leni? apresentação, brilhante. E eu fiquei pensando muito durante ela, né? O falar a infância como um lugar de saúde, né? De saúde, de potência, de vida, de linguagem, de um reduto de criação, né? E isso contrasta com o que a gente, o consenso comum, né, que a gente tem, assim, de falar, por exemplo, até em algumas vertentes da psicanálise, né, que fulano é regredido, é infantil. Aqui eu percebi um pensamento contrário, como a infância, como essa fonte inesgotável mesmo de saúde, saúde, assim, linguagem, criação, potência de vida. E fiquei muito impressionada. Gostei muito. Ai, obrigada, Leni. Em primeiro lugar, quero cumprimentar você pelo seu trabalho, que eu estou conhecendo agora, recentemente, estou encantada, tá? Obrigada. E então, isso que você trouxe é mesmo, ó, quantas camadas, né, a infância traz para a gente pensar, né? Desde esse anonimato, quer dizer, um ser nada, né, a ser um ser que sempre está em perspectiva de ser um dia, né, essa perspectiva do devir, essa perspectiva da evolução, né, a outra, essa potência artística que a criança tem, porque ela tem uma porosidade sensória que nós, enquanto adultas, já perdemos, né? Que de vez em quando precisa fazer um exercício para chegar nisso, né? Isso é uma coisa que também me fascinava, como a criança lidava com a letra, lidava com o desenho, lidava com a arte, como ela lidava. Eu vejo, às vezes, a Fabiana lidar com a aquarela, né? E esse esfacelado do signo simbólico que ela faz para chegar ou no rabisco que o Picasso queria, né? Ou no que o Paul Klee fazia, com aqueles borrões, todos esses pintores que fizeram esse exercício. E agora, quando o Agamben traz esse pensamento do conceito de infância pela filosofia, né, a gente vê esse como uma potência de transformação do ser humano e um lugar de possibilidade de irrupcionar um gesto político, né? Olha que ele alia tudo aquilo que a gente trabalha, que é a infância, né? A linguagem, a arte, né? Como algo político, não política partidária, né? Sem uma ideologia manifesta e maniqueísta, né? Mas como um gesto de resistência e renovação para a gente se fazer de novo ser humano, né? Que a parte que eu tirei da minha fala aqui, a Fabiana já chegou a ler no outro lugar que eu falei, que é como as nossas experiências, né, na sociedade, elas estão, assim, cruéis, né?
como elas estão lidando com conflitos irresolvíveis, sangrentos, né? Nós estamos, como seres humanos, extremamente sofridos, né? E como, assim, por exemplo, a gente que está numa era pós-digital, tem que ficar atento, enquanto educador, nos, nas estratégias de poder que se lançam por essas, né, coisas que a gente não enxerga, né? O poder agora já está num lugar, né? Imagina o Foucault aqui com a gente, né? Para dizer aonde estão, né? Esses fios do poder, né? Tramando contra nós. E aí o Agamben veio com esse Walter Benjamin e com a infância, claro que ele também é Foucaultiano, trazer essa ideia tão, né? E para aqueles que acham que infância não é nada, né? O que a gente tem que regredir não é regredir, né? O que ele fala tem a ver com uma brecha, né? Para a gente acessar um lugar, né? Uma morada, que é onde está o arquilimite da verdade, porque essa verdade que estão construindo por nós, né? Ela merece ser revista, né? Que lindo, Então, professora. Obrigada. É isso nossa, mesmo, me obrigada. lembra muito assim, queria engatar, né? Eu queria só dizer também para as pessoas que estão aqui hoje que a Eli está lançando o livro novo dela, acabou de ser lançado na Flip, né? O Coisas de Verdade, As Coisas de Verdade Ha- Habitam as Pedras, e que é um livro maravilhoso, que é a história de um diálogo entre uma princesa e um sapo, né? E que toca também tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque as pessoas perguntam, ah, então é um livro para crianças, né? Uma história entre um sapo e uma princesa, e não é, né? É muito mais do que isso, em sendo isso também, né? Que É, é é. isso, é exatamente esse gesto, né? Ele é um livro muito profundamente filosófico e eu digo que sempre que é a história de um amor maravilhoso, porque é um amor tão metamorfótico, né? Que um se metamorfoseia no outro, então é algo que vai além da questão dos gêneros dos personagens em si, mas que fala de um humano muito profundo que, na verdade, acaba se fundindo, né, numa coisa que é maior do que simplesmente o ser princesa, o ser sapo, né? Então, e que toca justamente nesse processo que acho bonito acho sempre muito linda essa fala da Mara, porque esse é um processo que vai além e a quem, né? Além e a quem das categorias, né? Daquilo que a gente categoriza como humano, animal, nobre, o plebeu, aquilo que está no mais profundo caráter humano, visceral, nosso, né? Toca ali em algo muito primordial. Acho que é isso que essa infância que tem esse caráter do primordial, né? Que tem também, é onde também mora o novo, né? Aquilo que ainda não foi estruturado, né? E que é algo que está sempre a acontecer. Então, é essa ideia da infância como algo que está sempre a acontecer, né? E que é profundamente transformadora e a gente sente, né, como o quanto a nossa cultura ainda é marcada pela ideia da infância como algo cronológico e algo que se desenvolve em um adulto, né? Quando a gente fala, por exemplo, apesar da ser tão prolífica, agora perdi o substantivo em português, a literatura para crianças e jovens, né? Isso é algo que está em todos os lugares e tudo mais. Do ponto de vista dos círculos literários, né, Mara? A gente sabe disso, né? Ele também sabe, todos nós. Existe uma certa coisa assim, isso é literatura para criança, né? Ah, a gente não estuda isso, né? Isso é só literatura para criança. Assim como É. tem também da parte das ciências, isso é só ficção, né? Então, eu acho que o que a É. Mara está trazendo aqui é um questionamento muito profundo dessas categorias, né? Do que é Uhum, uhum. infância, do que é ficção, é, do que é para criança, né? Do que é adulto. Então,
e que está voltado ao nosso caráter mais profundo do humano, né? Que é essa possibilidade de ser outro. E é bonito isso do Teleco, porque é isso, né? Essa possibilidade de ser outro. E é isso que é o É. político da coisa, né? E é E verdade, o Fabi, você ético da falou coisa. muito legal, porque essa morte do Teleco e toda morte na narrativa, a criança devolve, ela volta, né? A narrativa ela tem um engendramento de ida e volta. Então, o Teleco foi ilustrado para a criança, né? E a criança volta, aquele silêncio, né? Aquela presença ausente da voz, ela volta e a criança dá um novo sentido para a narrativa. Então, tem isso. Ele não escreveu para a criança, mas a criança acessa, da forma dela, também essas narrativas. E eu estou falando isso porque você tocou numa coisa que as pessoas, isso aí é de criança. Escrever para criança, produzir para criança é muito mais difícil. Acho que todo adulto devia ler literatura infantil, porque é uma literatura que traz nossas vozes ancestrais, as nossas experiências mais rudes e mais líricas, né? E eu acho, vi o livro da Eleni, eu acho que é muito difícil escrever para criança. Estou falando isso também porque recentemente a Luciane, que estava aqui, não sei se ela continua, lançou. Ela teve que sair um pouquinho antes. Então, ela lançou um livro para jovens, e ela vai lançar um para criança, né, que foi parte do pós-doc dela, sobre a experiência com literatura e com desenho de crianças que ficaram em campos de concentração, né, no campo de Terezinha. Então, é um jeito diferente de trazer para a criança a complexidade do ser humano, né? E isso merece uma atenção, saber que fios você vai buscar daí, né? É muito difícil, eu acho que é muito difícil escrever bem para criança, né? Para quem E, acha que criança não é qualquer coisa, e que infância não é só uma passagem da qual você tem que pular fora rápido, né? pois é, eu sinto isso muito na pele, né? Quando eu fiz a minha exposição, que os meus livros aqui também são, entre aspas, né? Para crianças, ou parecem, pelo menos, livros infantis, né? E as personagens, os bichos que falam, e enfim, tem um tom, né? De infância, vamos dizer assim. E as pessoas olham com muita surpresa para isso, principalmente dentro de um ambiente acadêmico sério, como é Princeton, né, e tal. E eu me lembro de eu entrando na universidade um dia com o meu boneco de madeira, que é a semelhança do Pinóquio, né, ele é do mesmo tamanho, né, o Leporello, e as pessoas me olhavam na rua assim, mas que é essa louca, né, com esse boneco que anda e tem um bico e é um pássaro, um homem pássaro, e o que ela está andando? Mas eu fiz questão de ir com ele andando ao meu lado, assim, sabe? Mas são espaços que precisam, eu acho, né, ser profanados. É muito difícil exercer essa profanação. Eu digo por experiência própria, porque a gente é olhado como doido, como estranho, do que está falando, né? Uma coisa que aconteceu semana passada, vocês não sabem, eu fui dar um workshop de aquarela aqui em todos os Estados Unidos, né? Eu fui numa escola médica, né? Então, imagine, né? Para residentes, 20 residentes, num hospital aqui. E, e é interessantíssimo, porque o professor Bedak há de concordar comigo, talvez sim, talvez não, aí o senhor me fala, mas assim, alunos são engraçados e são maravilhosos, né? Porque aquele bom aluno, aquele que faz tudo que a gente manda, tal, aquele que a gente, né, a gente ama, a gente adora, tal. Mas é muito interessante prestar atenção naquele que a gente consideraria um mau aluno,
aquele que nunca quer fazer nada, que questiona, que nunca está contente com o que está fazendo e que te coloca na saia justa e te aponta alguma coisa que você talvez não veja se for tão aprovado pelo bom aluno e tal. E essa médica entrou e na sala, 20 médicos, 20 residentes entrando na sala, ela entrou, olhou as aquarelas, estava tudo organizadíssimo, né? Cada kit de aquarela para cada um, com seu copinho, essa aguinha, né? Ela olhou assim e disse: o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou voltar a ter 5 anos de idade agora? Já passei dessa fase faz tempo. Por que eu vou ter que fazer isso agora? O que eu estou fazendo aqui? E o tempo todo ela questionando e bombardeando a atividade. Então ela ficava conversando com a colega, mas o que será? Mas o que é isso que a gente está fazendo aqui? Né? E aí eu fiquei prestando muito atenção nela, porque vejam, ela traz essa visão. Na verdade, ela é a porta-voz de uma visão, que podia ser a visão de muitos, e que não tinham coragem de falar. Que é essa visão de que eu estou fazendo aqui, isso aqui é coisa de criança, eu não tenho mais 5 anos de idade, eu tenho uma coisa muito mais séria para fazer do que ficar aqui fazendo uma atividade de aquarela. Né, Kelly? Você acha que você sabe bem do que eu estou falando também. E, no entanto, depois eu fui mostrando para eles o quanto a aquarela, na minha visão metafórica, tem a ver com gente, porque a aquarela é incontrolável, a aquarela, ela sangra, a aquarela, ela te devolve uma coisa que você não quis fazer, né? Se a gente tem a intenção de fazer uma coisa, mas ela te devolve outra. Ela exige paciência, porque você não pode querer que ela fique pronta na mesma hora, porque ela demora um dia para secar, né? Vejam quanto isso tem a ver com uma atividade terapêutica, né? Que gente é isso, gente a gente não controla, gente devolve coisa que a gente não espera, gente sangra, gente reclama, né? E aí a gente vê essa potência da arte de romper, né? Mas a gente leva no lombo. A gente, como quem está propondo isso, a gente leva no lombo até que um dia essa pessoa que contestou vai falar: nossa, é mesmo, né? Há 2, 3, 5, 10 anos atrás, aquela professora maluca entrou na minha sala e foi o negócio. Agora eu estou entendendo aquilo que ela estava dizendo ali, né? Então, eu acho assim que o que a Mara traz é de uma importância imensa para a gente repensar o quanto a nossa sociedade, a nossa cultura valoriza especificamente a questão do referencial, desvaloriza a ficção, desvaloriza a infância, né? O quanto a gente perde, né? E o quanto a gente tem como propósito, né? A gente, mesmo tomando no lombo, né? A gente tem que persistir, né? Porque é aí que mora o novo, é aí que mora a transformação, é aí que a gente vai trazer realmente algo que possa fazer um significado. Claro que não é só aí, né? Mas nós, como somos desse campo, a gente tem, do campo da arte, do campo da educação, né? A gente tem essa, esse gozo e essa sina, né? De trilhar, de propor esse caminho na direção do humano, né? Que a gente está lidando com gente. É isso que a gente Uhum. nunca pode esquecer. O que tem ali é gente, né? E é por aí que a gente tem que prestar atenção, né? Não sei se eu... Nossa, Fábio, posso só falar um negocinho assim? Eu acho que Sim, o que claro. você falou foi uma coisa assim, parece que eu senti quando eu me deparei com essa teoria da infância do Agamben, apesar de eu já ser apaixonada pelo Walter Benjamin, ele traz a coisa muito mais forte. Parece que a gente está devolvendo o desaforo que fizeram para nós, né? Com Menosprezando certeza. a criança, a infância e tudo que a gente faz para esse universo infantil. Agora ele traz uma concepção de infância para alicerçar uma questão filosófica da humanidade.
Parece que assim, ó, vamos devolver o desaforo para esse povo que achava que infância é bobagem. Pois é, né? Enfim, eu acho que é nesse caminho que a gente está e, eu entendo, né? A gente ainda tem um paradigma muito diferente desse, mas a gente vai quebrando, né? Aos poucos essa pedreirinha aí e vai deixando que algo nasça das coisas de verdade que habitam as pedras, como diz lá o livro da Eli, né? É, Então Sim. é por aí, né? Então, e queria te também Vai é se mais agradecer. uma ideia, né? metamorfoseando. Desculpa, fala Eli, fala Mara. Fala você, Eli, primeiro. Então, que a gente vai se metamorfoseando. Metamorfoseando, é isso que você ia Foi dizer? um tema hoje da apresentação também da Mara, né? A metamorfose, a transformação. Sim. Era só E isso. você, Mara, você ia dizer o quê? Não, eu ia dizer que é mais uma teoria que a gente está vivenciando, né? E é muito interessante, porque ela vem, assim, ela entra em palimpsesto, até para a gente entende, né, com concepções que a gente tem de antigamente, né? Até para entender melhor, a gente precisa negar o que o Descartes falava da infância, né? Ele Também. dizia que além dele ter uma ideia cronológica, e não era uma ideia de evolução, que ia chegar a ser um adulto, mas ele achava que a infância era um período ruim do humano, que só errava, então tinha que sair correndo dela. Ninguém contou para ele que ele ia ser criança a vida inteira, né? Que a infância estava nele, que não ia ter É, jeito, né? então, Não, você vê não que ia a ter gente, no jeito. século XXI, ainda tem gente achando que infância é isso, algo Claro que de tem. que a gente tem que sair correndo, né? A não ser os filhos que são valorizados, como o cachorrinho do Montaigne, os macaquinhos que o Montaigne falava. Isso mesmo. Então tá, olha, eu queria agradecer demais, Amara. Eu vou ter que terminar, porque eu também tenho um compromisso já já, daqui a 5 minutinhos. Mas queria agradecer demais, Amara, por essa beleza de fala que com certeza também cria fissuras aqui nas nossas cabeças quadradas, né? Ou não tão quadradas. E também agradecer muito aí a presença de vocês. Desejar a todos um excelente final de ano, para quem a gente não conversa fora daqui. Que o ano que vem a gente consiga, como eu disse no videozinho de apresentação lá que eu mandei ontem, cultivar os nossos jardins da infância, da nossa e dos que estão próximos aí de nós. E que a gente consiga, acho muito linda também essa ideia do Agamben, né? De que a política não é a grande política, né? De que a gente consiga, a partir da nossa atuação muito minúscula, né? Muito cotidiana, muito próxima, muito com os nossos próximos, transformar aquilo que está além de nós, né? Eu sempre falo, né? Se a gente consegue chegar em um aluno, um amigo, uma pessoa, essa pessoa também multiplica para muitos outros, né? Bruna estava falando aí também da atividade dela nas creches e tudo. Eu tenho me lembrado muito dessa frase, assim, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas no Evangelho Cristo fala, né? Se a gente faz algo a um pequenino, né? É a mim, é a Deus que o fazes, né? Então, tenho lembrado muito disso, porque eu sinto muito isso, assim, se a gente fizer a diferença na vida de poucos, esses poucos multiplicarão essa diferença na vida de outros, e isso tem um valor monumental, né? Então, acho que é por aí. A gente tem que pensar em fazer o que é possível dentro do nosso espaço, e aí a gente vai estar fazendo muito dentro de outros também, né? Então, queria deixar essa palavra para vocês e um grande beijo, viu? E vou deixar a última palavra para a Mara se despedir e para André.
Beijo para todos. Um beijo. Vou deixar também para a professora Mara fechar esse encontro maravilhoso. Obrigada pela presença. Estava com saudade de te ouvir também, Pá. Ah, Muito bom, muito bom. Boa noite a todos. Eu Mara, quero agradecer, só agradecer o convite, o prazer que vocês me permitiram sentir de estar aqui com vocês, a atenção delicada por todo esse tempo que vocês me ouviram. Eu sei que não sou uma pessoa muito didática e às vezes as coisas que parecem poderiam ser mais simples acabam ficando mais complicadas. E quero desejar a vocês um final de ano cheio de alegria, mas com muita alegria. E que essa alegria seja ressignificada no sentido de melhor, né, para o ano que vem. Que ele seja todinho tecido de felicidade, de conquistas, de sonhos realizados, tá bom? Então, um beijo grande para vocês um e o beijo meu abraço também. apertado. Tchau. Um beijo para Venha todos. Beijo, feriado. Obrigada. professora. Foi Beijão. maravilhoso. Beijo, Obrigado. professor. Beijo.